Salve, salve juventude, sejam todos e todas aí bem-vindos. Eu sou o professor Anderson Rego, biólogo, pedagogo e também divulgador científico, e hoje nossa aula é sobre vírus. É um tema muito recorrente, muito atual, pelo atual momento que a gente está passando da pandemia do SARS-CoV-19, vulgo Covid-19. Então vamos tratar desse assunto que é de muita importância para todos e todas aí que estão observando em todos os meios de comunicação, as redes sociais, e tanto é que parou completamente as estruturas sociais, as relações sociais entre países e suas relações. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é compreender as características dos vírus, vamos entender aí a estrutura morfofisiológica que organiza os vírus, compreender que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, os vírus fora de uma célula nada mais do que uma organização de ácidos nucleicos e proteína que não se replica. Então ele precisa obrigatoriamente estar dentro de uma célula. Terceiro objetivo da nossa aula de hoje é discutir a questão dos vírus serem considerados seres vivos ou não. Então é um debate que, de certa forma ou não, permeia todos os meios acadêmicos, todos os debates dentro da academia de uma forma bastante complexa para determinar e definir se de fato os vírus são seres vivos ou não. Então, acompanhando essa imagem que vocês estão observando aí, tem aí a sua primeira pergunta, né? Vamos conversar sobre a imagem, o que vocês observam nessa imagem, né? Você já ficou gripado? Seres muito pequenos são responsáveis por isso? Você sabe quem causa a gripe? Desde o primórdio da humanidade. Tanto é que uma das causas que levou à extinção de boa parte dos povos ameríndios e originários daqui da grande nossa América Latina, nossa pátria grande, quando os colonizadores portugueses e espanhóis chegaram aqui, com o caso de Cristóvão Colombo, e logo mais em seguida Pedro Álvares Cabral, chega na Baía a Baía de Todos os Santos, vulgo Bahia, né? Hoje, uma das formas de extinção em massa desses povos aqui foi o contato através de doenças. Quais tipos de doenças, professor Anderson? O caso da gripe, uma doença muito antiga que acomete de forma assim violenta, hoje mais de forma atenuada, mais controlada pela humanidade, mais tranquila, mas já deu muitos problemas aí, e sendo aí um fiel ajudou assim de forma paralela, né, os processos de colonização aqui da América Latina. Então, o vírus pode ser considerado um ser vivo? Tá aí a pergunta. Especialistas não explicam dúvida de internautas. Então, é um tabu que permeia há um bom tempo, se os vírus podem ser considerados seres vivos ou não. Lembrando que quando a gente pauta que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, é porque fora da célula ele não se replica e não tem, por exemplo, organelas que vão produzir ali a moeda energética, no nosso caso o ATP, né? Não tem uma organização de distribuição de metabolismo. Lembrando que dentro da célula, sim, o vírus ele não só se apropria de toda a organização celular, como também das organelas ali para se replicar, tanto o seu material genético, como também ali a atividade metabólica, beleza? Nunca a palavra vírus foi tão consultada no Brasil como no último mês de março. Lembrando que o último mês de março do ano de 2021 foi o mês mais letal do SARS-CoV-19 e do Covid-19. Foi um dos meses mais letais assim, do Covid aqui no nosso Brasil. Lembrando que a gente estava no começo ali, no pico da segunda onda. Então, segundo as ferramentas de pesquisa do Google, houve um crescimento de 285% no interesse da busca pelo termo nesse período. Então, esse crescimento acontece com o avanço da pandemia do Covid-19, doença provocada pelo coronavírus, e o começo das medidas de isolamento social para quem pode ficar em casa. Lembrando que no Brasil, em momento algum, teve nenhum tipo assim de
controle, convenhamos, né? Controle do vírus. O que seria esse controle do vírus? Primeiramente, um planejamento epidemiológico. Segundo, testagem em massa de toda a população brasileira. E terceiro, que foi a única forma, até esse exato instante, já temos sim uma outra forma, que é a vacinação em massa da população. Mas antes não tinha. Então, qual era o tipo de controle que vários países no mundo se utilizaram? O isolamento social. Esse era a cartada. Então, o Brasil, em momento nenhum, pelo contrário, aqui as lideranças governamentais se opuseram a essas medidas e tiveram simplesmente banalização total da dor e da morte do povo brasileiro. E a gente viu o que estamos vendo hoje, aí, o Brasil se aproximando de 500 mil de brasileiros sendo enterrados em vala comum. Então, aqui também já deixo aqui minha solidariedade, minhas condolências, meus pêsames a todos e todas as famílias que perderam alguém para o SARS-CoV-19, vulgo Covid-19. Sendo assim, uma das dúvidas, boa parte da população brasileira, né, surgiu na última semana em relação ao vírus. E a pergunta é, vírus pode ser considerado um ser vivo? Justifique. Segundo a biomédica Mirela Costa, a resposta é não. E aí ela deu uma justificativa. Há muito debate nessa área. Não é uma resposta tão óbvia como parece, mas o que sabemos é que os vírus, por não ter qualquer atividade metabólica fora da célula, por não captar nenhum nutriente e nem utilizar energia ou realizar qualquer atividade biosintética fora da célula hospedeira, não pode ser considerado um ser vivo. Então aí está uma resposta pautada em uma pesquisa científica da biomédica Mirela Costa, é que os vírus não podem ser considerados ser vivos. Então ela apontou muito bem. Primeiro, por não ter atividade metabólica fora da célula, por não captar nutrientes e nem utilizar energia ou realizar qualquer atividade biosintética. O que significa essa atividade biosintética, juventude? É não ter ali uma replicação do seu material genético fora da célula hospedeira, ok? Como havia mencionado no ponto anterior, essa mesma, a bióloga, a Ana Luz Passos, né, reforça que, de fato, há dúvidas dos internautas, é a mesma que muitos da comunidade científica, é a mesma que muitos da comunidade científica. Então, há uma corrente que diz que eles são seres vivos por não possuírem células em sua composição, o que impossibilita de sobreviver sem um hospedeiro. Porém, como eles podem sofrer mutações e se reproduzir, como outros seres vivos, há uma corrente que diz que eles poderiam ser considerados seres vivos. Há uma grande discussão sobre esse assunto. Então aí, dois pontos para a gente fazer um debate, uma discussão se de fato eles são ou não seres vivos. Uma corrente pontua que não, pelo fato de, primeiro, não ter uma organização celular, segundo, captação de nutrientes, terceiro, não ter uma atividade metabólica e quarto, ali, uma replicação biosintética do seu próprio material. Outra parte diz que sim, por ter algumas pontas ali bastante interessantes, beleza? Bom, trouxe aqui para vocês os 5 reinos que engloba toda a forma de organização de um ser vivo. Então, todo ser vivo que encontra no nosso planeta Terra, encontra em algum desses reinos. Primeiro reino, o Monera, que tem ali as bactérias, as cianobactérias, são os primeiros seres vivos que, de certa forma, surgem aqui no nosso planeta Terra por volta de 3,8 bilhões de anos atrás. Então, essa é a primeira forma de organização de uma vida aqui no nosso planeta. Segundo reino, os protistas, que engloba ali os seres protozoários e também as algas unicelulares. Terceiro reino, o reino fungi, né, dos fungos, que é os mofos, os bolores e os cogumelos. O quarto reino, o reino das plantas, que tem ali todo o grupo das plantas. E o quinto reino, o reino animalia, né, o reino animal, ali onde se encontra todos os grupos, tanto dos invertebrados quanto o dos não invertebrados. E lembrando, né, nos 5 reinos dos seres vivos que vamos estudar, as características que eles apresentam, qual micro-organismo que não citamos? Simplesmente os vírus. Então, os vírus não se encontra nem no reino Monera, nem no protista, nem no reino dos fungos, nem nas plantas e também nem nos animais. Por quê, professor? Por não partilhar características específicas que são dos vírus. E vamos agora observar que características são essas, né? Porque os vírus não são considerados em nenhum dos reinos dos seres vivos. E aí vamos
pontuar essa resposta, né? Pois não possui as características de todos os seres vivos. Primeiro, célula. Segundo, metabolismo. Então, todo ser vivo é formado de célula. Todo e qualquer ser vivo nesse planeta é formado de célula. Se você pega, por exemplo, uma bactéria, ela tem uma organização celular. Mesmo o material genético dessa bactéria ali estando disposto, sem um envelope nuclear, ou seja, o material genético está ali disposto no citoplasma. Então, do micro ao macro, da simplicidade da organização ali da célula, há uma grande complexidade dos seres pluricelulares. Então, ali se encontra nesse grupo dos seres vivos por partilhar essas características bastante que determina esse grupo, beleza? Então, característica dos vírus. Primeira característica, anota aí. Então, os vírus são seres acelulares. Então, os vírus são acelulares. O que é um ser acelular? Não são formados por células, ou seja, não tem célula. Os vírus não têm célula. O que é a célula? É uma organização de camadas lipoproteicas, biproteicas, que protege a célula do ambiente externo. Então, os vírus não têm células. Então, o que compõe os vírus? Primeiro, uma cápsula de proteína. Então, essa cápsula de proteína, também chamada de capsídeo, que protege ali o material genético do vírus. Professor, o que é material genético? É onde contém as informações desse vírus, se ele pode ser de DNA ou de RNA. Professor, o que é um vírus o que é um DNA? É o ácido desoxirribonucleico. Nome bacana, né? Esse é o nome científico do nosso DNA. E o RNA é o ácido ribonucleico. Então, o vírus ele pode ter tanto DNA quanto RNA. Ou vírus, alguns grupos de vírus específicos têm os dois, tanto o DNA quanto o RNA. Lembrando que os vírus, na sua grande maioria, tá? Não é na sua totalidade, são formados por vírus que têm uma matéria genética de RNA. Então, os vírus têm cápsula de proteína e cobrindo ali todo o material genético. Outra característica importantíssima dos vírus, eles não possuem metabolismo próprio. Então, ou seja, os vírus precisam entrar dentro da célula hospedeira para ali se apropriar de todas as organelas daquele ser e se autorreplicar e fazer ali suas atividades metabólicas. Então, aí temos na tela o vírus do HIV, tá? O vírus da imunodeficiência humana, surge ali nos meados dos início dos anos 80, e hoje temos bastante conhecimento a respeito dele, tanto é que já temos uma vacina aí que levou em média 10 anos para se desenvolver e já está fazendo testagem num grupo de pessoas. Veja bem, vou repetir novamente. O HIV ele tem o seu ápice, né, surge de forma bastante contagiosa, de forma epidêmica, nos meados do início dos anos 80. Só agora, na última década, levamos aí anos 80, 90, os anos 2000, 2010, os anos de agora, quase 5 décadas, né? quase 50 anos, que a organização científica conseguiu, de certa forma, produzir uma vacina. A esse atual momento que a gente está vivendo da pandemia do SARS-CoV-19, do Covid-19, a gente não levou nem 2 anos para desenvolver uma vacina. Então mostra um avanço gigantesco diante da adversidade, ou seja, um alto índice de mortalidade exigiu uma urgência para se produzir uma vacina. Graças a Deus conseguimos. Aí temos aí o vírus da hepatite B, um vírus aí bastante preocupante para toda a comunidade científica e também para a humanidade, que é o vírus do ebola, e também o adenovírus, o vírus da influenza e o bacteriófago, um vírus aí de bactérias. De olho na tela, né? Outra característica, né? Os vírus só se replicam no interior de uma célula viva, portanto são parasitas intracelulares obrigatórios. É uma das características mais cruciais dos vírus que eu quero que vocês anotem. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. A terceira característica dos vírus é que eles só se replicam no interior de uma célula viva, portanto são parasitas intracelulares obrigatórios. Um ponto aí de suma importância para vocês anotar.
Ou seja, os vírus só se replicam dentro da célula, que ele vai se apropriar ali de toda a organização celular e das organelas para se replicar e produzir suas proteínas, beleza? Então, é um ponto importantíssimo, que os vírus, eles sofrem alterações que ocorrem no material genético deles mesmos, que é o caso das mutações. Os vírus de RNA têm um grande potencial de sofrer mutações. Esse atual momento, por exemplo, a gente está vivendo inúmeras cepas em diversas partes do nosso planeta. Ou seja, o mesmo Covid-19 que surgiu, há evidências, né, que surgiu ali no final de dezembro de 2019, com as primeiras notificações na China, embora a Organização Mundial da Saúde já fez toda uma varredura no território chinês, junto com a comunidade de cientistas chineses, para verificar se ali foi o foco originário da Covid, embora não chegaram a nenhuma conclusão, ou seja, a gente ainda não sabe a origem do Covid-19. O que sabemos é que ali foram as primeiras notificações. Recentemente, na The Nature e também na Science, duas grandes revistas científicas de publicação de papers, evidenciou que, através de um estudo, alguns países, como o caso da Espanha, através de estudos de esgoto, mostrou que o vírus já estava circulando bem antes do que se imaginava, em março, abril. Então mostra que ainda não tem uma orientação de onde foi a origem. O que eu quero pontuar isso? Aquele vírus que surgiu naquele momento ali, as primeiras evidências na China, já sofreu inúmeras alterações, inúmeras mutações. É isso que dá mais transmissibilidade e até mesmo aumentar a letalidade. Hoje a gente tem uma cepa que ela sofreu alterações aqui no Brasil e temos uma cepa altamente transmissível que foi na Índia, que já chegou aqui também no território brasileiro. Então, o que são essas alterações? São mutações. Então, o material genético de RNA, ele sofre inúmeras mutações, inúmeras alterações, e isso pode deixar o vírus mais transmissível, mais letal, beleza? Então, é por isso que temos que ter o controle da testagem em massa, do isolamento social e também da vacina. Tem que vacinar a população em massa. Só vamos, de fato, conseguir ter um controle da pandemia aqui no nosso território a partir do momento que a gente vacinar acima de 75% da população mundial. Perdão, da população brasileira. Então temos que ter isso em mente. Então aí, uma pergunta, né, um quiz para a gente, né? Quais são as características que faltam aos vírus para eles serem classificados como seres vivos? Então, letra A são acelulares, mas tem metabolismo e reprodução. Letra B, são celulares, mas não tem metabolismo. Letra C, são acelulares e se reproduzem sozinhos. E letra D, são acelulares e não possuem metabolismo e nem replicação próprios. Então, a resposta correta, letra D de Deus, beleza? Então, os vírus, as características que faltam para eles, né, são acelulares e não possuem metabolismo e nem replicação própria. Então, precisa ali de estar dentro da célula hospedeira para se reproduzir e ter um metabolismo, a produção de suas proteínas. Então, a replicação viral. Primeiro ponto aí, vamos agora falar sobre essa replicação viral. Então, os vírus fixa na membrana plasmática da célula hospedeira e ali no primeiro momento, né, injeta seu material genético. Esse primeiro momento de fixação do vírus na membrana plasmática a gente chama de adesão. É o momento que o vírus ele adere ali e como chave e fechadura ele consegue entrar dentro da célula para depositar ali o seu material genético. O segundo momento que o vírus faz, que injeta seu material genético, a gente chama de penetração, que é o momento que ele penetra dentro da célula, é o caso do Covid. Ele adere às células da mucosa do nosso nariz e ali injeta dentro da célula, né, através dessa penetração, o seu material genético. Terceiro momento é o momento da biossíntese. O que é essa biossíntese? É a célula replica o material genético e a cápsula do vírus, montando ali um novo vírus. Então o vírus ele faz a sua replicação do seu material genético.
A quarta ali é a maturação, essa maturação do vírus e, no caso do novo vírus, né, rompe a célula e se espalha para infectar outras células, que é o caso da liberação de novos vírus. Ele vai se infectar outras demais células, né? O que você acha que acontece com a célula depois que o vírus é replicado, rompe a membrana e são liberados? O que você acha? Em outros aspectos, simplesmente a célula morre. No caso do SARS-CoV-19, quando ele infecta a célula hospedeira da mucosa nasal, em seguida ele acaba entrando para dentro dos alvéolos, desce pela traqueia primeiro, entra ali pelos brônquios do pulmão e depois adere nos pneumócitos, nas células pulmonares. Entrando das células pulmonares, as células pulmonares acabam produzindo, que é um corpo invasor, acaba produzindo de certa quantidade de água, e é por isso que a pessoa tem certa dificuldade na respiração. É o corpo tentando reagir àquele corpo estranho que está ali, aquele corpo invasor, beleza? E acaba danificando a célula, levando à morte, beleza? O que significa dizer, o nosso quiz aí, né? O que significa dizer que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Letra A, que possui uma relação harmônica com os seres vivos que infecta. Letra B, que somente tem atividade quando infectam uma célula hospedeira. Letra C, que podem ter atividade sem infectar uma célula. E letra D, que possui uma relação desarmônica positiva com seus hospedeiros, que então, qual for que você marcou? Letra B, né? Que somente tem atividade quando infecta uma célula hospedeira. Quando fala que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, eles só vão se replicar dentro de uma célula hospedeira, só vão ter atividade metabólica e replicação para a produção de proteínas dentro de uma célula hospedeira. Beleza, galera? Olha só, outra questão aqui do nosso quiz, né? Por que os vírus causam doenças? Letra A, porque são parasitas extracelulares obrigatórios. Letra B, porque são parasitas intracelulares facultativos. Letra C, porque são parasitas intracelulares obrigatórios. E letra D, porque são parasitas extracelulares facultativos. Resposta correta, letra C. Então, os vírus eles causam doença porque são parasitas intracelulares obrigatórios.